Bem-vindos ao Horário News. Hoje a gente vai falar por que a demarcação de território é importante. A demarcação de território serve para ajudar os indígenas e o meio ambiente, dos garimpeiros ilegais e outras pessoas que podem roubar dos indígenas e do meio ambiente. Os garimpeiros ilegais estão atacando a etnia Yanomami e estão roubando ouro, madeira e vários alimentos dos indígenas e estão levando muitas doenças para lá. E então daí a gente está fazendo pesquisando e fazendo uma documentação sobre os povos indígenas e sobre a demarcação de território. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles estavam procurando as Américas, quer dizer, eles estavam procurando terras novas para colonização. Daí eles esbarraram na Bahia, aqui na América. E daí eles achavam que estavam numa ilha, bastante de Ilha de Santa Cruz. Daí depois eles descobriram que o território era maior e resolveram chamar de País de Santa Cruz. Daí com o pau-brasil, eles chamaram de Brasil. Os brasileiros só começaram a ser chamados de brasileiros quando os indígenas começaram a cortar as árvores do pau-brasil e deram o nome de brasileiros, que era o nome das pessoas que cortavam essas árvores. Também quando os portugueses chegaram, eles começaram a escravizar os indígenas. E também quando a gente foi no museu, a gente viu uma imagem que os indígenas estavam jogando maracas e os portugueses estavam atirando com armas de fogo. E assim, os indígenas se sentiram ameaçados. E como os portugueses antes eles não estavam querendo guerra, eles queriam paz. Mas os indígenas não quiseram, eles não quiseram dar nada para os portugueses. Os portugueses quiseram fazer por raiva, por ataque. E daí começou essa mini guerra entre os portugueses e os indígenas. E antigamente existiam cerca de 950 mil indígenas e agora existem cerca de 512 mil indígenas. E também os portugueses chamaram os indígenas de índio, que significa sem cultura e sem alma. E os indígenas ficaram ofendidos por causa disso e eles também ficaram bem ofendidos, que significava que eles iam da Índia. Mas é porque eles tinham uma cultura exata deles e não uma cultura de indianos. Eles queriam que todo mundo soubesse que eles tinham uma cultura só deles. E os portugueses, eles não viam isso. Eles achavam que aquilo não era uma cultura, que eles não tinham cultura, que era só um jeito de viver. Mas hoje em dia, cultura é considerada um jeito de viver. Muita gente até hoje chama os indígenas de índio, mas o correto é indígena, que eles podem se sentir mais confortáveis.